Olá, meu nome é Amanda Piontekowski, eu sou aqui do canal Orientação do Alto e seguindo nossa série de vídeos sobre a aparência dos ascendentes, que na verdade é a aparência um pouco mais ampla, levando em consideração também signo solar e planetas angulares. Claro que principalmente planetas no ascendente, mas assim como eu venho fazendo, trazendo um pouco mais de esclarecimento a respeito da aparência, né, sendo identificada através do mapa astrológico, ou vice-versa, né? Bom, eu já falei bastante sobre esse tema aqui no canal, tem várias outras playlists, como por exemplo, a mais antiga que eu fiz foi sobre eh, ascendente e tal signo, que são vídeos curtos, mas para falar de uma forma mais ampla, mais genérica, mais assim, mais direta, né? Mas a gente tem vários detalhes, assim como na verdade tudo na astrologia envolve poréns, envolvem detalhes. E isso é o que faz a astrologia ser tão única, tão importante e tão precisa. Por quê? É um conjunto de fatores. E a gente, claro, vai olhar o mapa, mas a gente também vai ver tendências genéticas, né? Então, por exemplo, da família, todo mundo tem uma aparência mais magrela, mais ossuda. Se nasce alguém com câncer, lua angular, touro, vai ter uma aparência um pouco mais cheia, mais aquosa, né? Diferente da maioria, mas ainda assim não é a mesma coisa do que para pessoas que têm uma família já dentro dessa propensão genética. Então, gente, sempre tenham em mente que a astrologia ela vai trazer algumas características, mas sempre levando em consideração também as possibilidades de manifestação. Se tem aquela possibilidade, vai ser manifesta. Se não tem, vai manifestar dentro da possibilidade que lhe é cabida, devida. E a gente tem sempre o livre-arbítrio. Outras características, elas também podem ser lidas de acordo com hábitos, né, desenvolvidas ou adquiridas de acordo com hábitos que que essa pessoa tenha. Então, na leitura fisionômica, vai ser levado em consideração vários outros detalhes ali, né, de comportamento, de hábitos, de gostos pessoais, enfim, muita coisa. E a gente está lidando aqui dentro dos meus exemplos com procedimentos estéticos, tá? Então, isso é interessante de ressaltar. Algo que eu não acrescentei nos outros vídeos, eu vou acrescentar no vídeo de hoje, vai ser o planeta regente desse signo. Então, Câncer, ele é regido pela Lua, então nós vamos também trazer essa consideração dentro das nossas análises aqui, né? Então, vamos lá. Como sempre, eu tenho usado o programa do AstroTheme, né? E ele é muito interessante porque ele vai trazer um pouco mais de detalhes aqui, né? Ele tem um databank bem extenso e a gente pode usar o sistema de busca que ele tem para conseguir chegar onde a gente está, né, querendo. Enfim, a primeira forma que eu resolvi procurar é o ascendente em Câncer. Então, eu programei para procurar todos os famosos com ascendente em Câncer e a gente vai dar uma olhada. A aparência de Câncer, o signo propriamente, a lua propriamente, vai ser cara de lua. Sabe aquela pessoa que você olha assim, nossa, que cara de lua que a pessoa tem? Então, um rosto bem redondo e cheio, uma cara assim, bem expressiva no rosto, uma certa palidez, olhos um pouco mais cansados ou com aspecto de algo noturno, algo mais introspecto, ao mesmo tempo que pode trazer também uma aparência acolhedora, uma pessoa que pode ter aquela carinha de, nossa, confio nessa pessoa para me ajudar, ou confio nessa pessoa para contar os meus segredos, me lembram a uma energia maternal, né? Então a aparência pura pode trazer esses significados. Mas como o mapa é uma mistura, a gente vai identificar essa mistura. A própria Angelina Jolie, quando ela era nova, vocês podem reparar, deixa eu ver se eu consigo jogar no Google, se não vai aparecer nada impróprio, senão eu vou cortar essa parte. Ai, ai. Bem novinha, assim, ó, antes da fama, ela tinha os olhos bem redondinhos, bem mais redondinhos, né? Mais caidinho. Ela tem lá, sempre teve lábios mais carnudos. Aqui tem foto dela antes e depois, aqui, inclusive. Uma cara de inocente, um rosto bem redondinho, as bochechas. Reparem que com o passar dos anos, ela foi ficando muito mais angular.
não só os procedimentos estéticos, mas hábitos também, né? Ela tem alguns traços de uma certa... Ai, gente, é uma certa maldade, não tem como falar que não, tá? Mas tem. É, uma certa secura, que não é mais uma aparência lunar maternal, e ela acaba adquirindo uma aparência, é, é uma beleza, ela é muito bonita, mas é uma beleza invasiva, né? Uma beleza inquietante e não calmante. Eu acho que essa é a forma mais adequada da gente estar explicando, né? E aqui o que que a gente vai encontrar no mapa dela, né? Porque aqui no Astrofilm não tem foto dela, não sei, né, o que acontece, mas não tem. A gente vai ter o ascendente a 28 de Câncer com Vênus, né? Então a Vênus ela vai trazer, acentuando essa aparência é, é, venusina, aquosa, né? O Júpiter também traz essa relação da água, algo mais suave, e com os hábitos foram se modificando. Essa angularidade que pode ter ficado um pouco mais proeminente pode ser porque essa Lua está no signo de Áries, conjunta Marte. E a gente falou lá na aparência do ascendente em Áries sobre essa aparência marcial, que é bem mais angular, proeminente, marcante e invasiva muitas vezes, embora tenha um aspecto também de inocência. Então, como eu reforço sempre, são hábitos que a pessoa pode cultivar, né? O Albert Einstein, ele tem uma aparência bem lunar, embora eu fique com o pé atrás quando são pessoas muito, muito antigamente para essa relação de horário, né? Teria que dar uma pesquisada um pouquinho mais a fundo para saber se é uma fonte confiável, né? Mas ele tem um olhar bem introspecto, né? Bem caído, bem para si mesmo, além de ter algumas formas redondas. Então, de qualquer forma, se ele tem o Sol em Peixes, isso também já traz essa relação na aparência. Bom, o Kanye West, a gente já tinha falado sobre ele quando a gente falou um pouquinho sobre Gêmeos, que ele acaba tendo uma aparência um pouco mais canceriana por conta da relação das bochechas, né? É muito engraçado como a bochecha fica proeminente. Ele tem uma cara jovial, um rosto de ser mais novo do que realmente é, por conta de Gêmeos, né? No mapa dele, o Sol em Gêmeos. E a Lua dele está em Peixes, né? De angularidade, a gente vai ter apenas o Plutão. Então, ele não tem um peso tão grande na aparência. Mas, de qualquer forma, que a gente pode encontrar a Lua em Câncer, então, reforçando algo aquoso, né? Algo que lembra um peixe, né? E lembrando sempre que signos animais, eles tendem a trazer alguma característica mais animal, né? O Bill Gates, ele tem um ascendente em Câncer e o Sol em Escorpião. Como ele já está de uma certa idade, é um pouco difícil, às vezes, isso ser expresso na aparência. Mas ele tem o rosto, né, de certa forma, redondo ali. Ele pode trazer alguns traços de escorpião na aparência dele, como um olhar mais marcante. E ele tem a lua em Áries, olha só, bem no meio do céu. Então, vai dar um peso aí. Mas é aquilo que eu falei, né? Tem a relação dos hábitos. Sharon Tate, ela tem o ascendente em Câncer com o Sol em Aquário. É bem antigo aqui, né? 1943, eu também fico com o pé atrás nessa relação da certificação por conta do horário, né? O Júpiter aqui, eu não conheço muito bem para ter uma comparação de várias imagens, então vamos para a próxima. A Julia Roberts, ela não tem, definitivamente não tem muita cara de canceriana, né? Porque ela não tem quase nada de redondo, de circular no mapa dela. Ela já tem uma aparência bem mais seca, bem mais alongada, né? Vamos tentar dar uma olhada no mapa dela. Ela também tem o Sol em Escorpião e a Lua em Leão. De fato, ela tem um destaque no cabelo dela, né? Vamos ver se ela tem mais alguma outra coisa angular para a gente ver essa relação da aparência. Ó, o Saturno, aqui, ó, alongado, né? Os traços bem marcados, os ossos mais proeminentes. A Lua está em Leão, Leão também é um signo mais seco e reforça a marca dos cabelos, né? Isso é bem interessante. A Cameron Diaz, ela já tem uma carinha de lua, né? Ela é virginiana. Virgem é um signo que também não é muito bem expresso na aparência. Ele pode ser um bem mercurial,
ou puxar, de repente, para algum signo que a gente tenha alguma característica animal. Porque os animais, os signos animais, tanto que a gente tem o zodíaco, né, que é a roda de animais, eles tendem a ser bem mais expressos na aparência, assim como os planetas, né, do que propriamente alguns signos humanos. Então, Mercúrio, o Virgem, ele é considerado um signo humano, então ele não vai ter uma força tão grande de facilidade de identificação, mas olha, ela tem os olhos redondinhos, a cara redondinha, amigável, né? Uma facilidade ali. E a lua dela tá em touro. A lua em touro é uma eu acho que é o posicionamento que tem mais expressividade quando a pessoa tem ele no mapa natal, principalmente as mulheres. Elas vão ficar com uma aparência muito mais feminina, muito mais agradável, uma relação de luxo, de detalhes, de beleza muito mais forte e, e um andar diferente, um andar equilibrado, um andar harmônico e todas as características na personalidade, e na forma emocional, obviamente, na forma da fala também. Porque a Lua ela é o astro mais próximo aqui da Terra, rege as mulheres, e Touro é o signo de exaltação e que também tem mais correspondência aqui com a Terra. Então, ele vai ter uma expressividade muito grande, a Lua em Touro, onde quer que ela esteja no mapa, tá? Quem tem lua em touro vai se transparecer independente de ter qualquer outro posicionamento no mapa astrológico que esteja, de repente, com maior evidência. A Cameron Diaz, ela também tem Vênus no ascendente, então pode reforçar essa aparência de beleza, né, de uma pessoa que assim, a vida inteira vai ter um certo glamour, um charme, a bochecha, ela fica mais marcada na aparência venusina, né? Enfim, é muito interessante isso. A Adélia, a gente já tinha visto o mapa dela quando a gente falou sobre a aparência de touro, né? Porque ela tem bastante cara de touro, que é um pouquinho mais quadrado, né? Mas ela ainda assim tem alguns traços de lua, né? Da aparência lunar. The Weeknd, eu achei que era uma banda, mas é o cara. Eu não vou saber identificar a aparência dele, gente. Mas de qualquer forma, ele tem o sol em aquário, que não parece tanto, mas ele tem o rosto bem redondinho, né? Ahn, o Van Gogh também vai ficar difícil da gente falar. O Arnold Schwarzenegger, por mais que ele tenha um acidente em câncer e um rosto mais achatado, ele puxa um pouco de leão também, né? Mais quadrado, mais combativo, né? Ali, a Lua tá em Capricórnio, que exalta Marte. Muito interessante isso, né? Vamos ver se ele tem algum angular para a gente falar. Porque a Lua, ela é o regente de Câncer. Então, se ele tem um ascendente em Câncer, a gente precisa ver em qual signo essa Lua está, né? Então, a lua em câncer, ela está debilidade, ela tá em debilidade. Então, perde um pouco essas características lunares e vai adquirir as características um pouco mais do signo, ainda mais se a gente tiver algum outro planeta ali em evidência. Ele tem o Mercúrio e a Vênus angulares, né? A Lua está oposta aqui no descendente, então talvez puxe mais essa característica mesmo. Deixa eu ver aqui. O Mercúrio, ele vai para Marte, né? Tem uma recepção. Não. O Marte, ele está dando dignidade para Mercúrio. Saturno está em Leão, com o Sol em Leão. Então, ele vai ter essa aparência mais marcial, um pouco mais seca, mas ao mesmo tempo eu acho que ele foi um galã também da época, né? Então tem esse quezinho venusino aí, desse charme. Ben Affleck, ele tem uma carinha de criança, né? Bem ascendente em câncer. Ele tem o sol em leão e a lua em escorpião. É um carinha de criança mais bravo, né? Uma coisa assim, parece. Ó, ele tem Vênus no ascendente também. Olha só que engraçado. Ele dá uma suavidade muito grande, né, para a aparência, Vênus. A Carla Bruni, ela tem o nariz bem pontiagudo, né? Por mais que ela tenha uma bochecha bem proeminente e ela é muito agradável, né? Ela tem um rosto muito agradável. Ela tem essa aparência capricorniana, né? O Sol tá a 1 grau de Capricórnio e a Lua tá em Virgem com Plutão. Vamos ver aqui.
o Saturno dela chega a ficar um pouco angular, e assim como o Sol em Capricórnio, pode trazer um pouco mais de alguns ângulos no meio das curvas lunares, né? Deixa eu ver aqui. Vamos dar uma olhadinha no Sol em Câncer, que a gente já alongou bastante. Bom, a princesa Diana, ela tem o ascendente em Sagitário com o Sol em Câncer. Olha, repara um pouco na aparência dela. Ela tem muita cara de Sagitário. O Sagitário, ele é um signo que ele acaba sendo um pouco mais expresso no quê? Ela tinha um jeito meio simples, né? É meio moleca, meio leve, mais descontraído, mais expansivo, expressivo, né? O sorriso, normalmente em Sagitário, ele fica bem mais expressivo. Ela até tem o rosto mais redondinho, mais contido, né? Uma coisa assim. Vamos ver de angularidade o que que ela tem. Ela não tem nenhum planeta angular que a gente possa considerar assim que influencie na aparência. Sol com Mercúrio em Câncer, o ascendente de Sagitário com o Júpiter em Aquário, a Lua em Aquário. Então, de fato, ela vai puxar um pouquinho de Câncer, né? Tanto que ela era sempre acolhedora, né? Ela tinha essa fama mais acolhedora, mas ao mesmo tempo ela tem essa marca sagitariana, né? A Ariana Grande, ela tem ascendente em Capricórnio. Então, o Sol ele vai para a casa 7. Lembra que eu falei da aparência alongada? Eu falei dessa aparência alongada quando eu falei sobre a aparência de Áries, né? Quando o Sol caía na 7, o ascendente ficava Libra. Então, ela fica com uma aparência mais alongada. Ela tem aqui, vamos ver. Só geracionais no ascendente, a Lua, então, portanto, aplicando na casa 7, na verdade está na 6 ainda, e a Vênus em Touro. Ela, de fato, vai puxar bastante essa aparência taurina, porque Vênus também fica de uma força de expressão muito grande na aparência. Ela tem tons marrons, né? Ela é pequenininha, até onde a gente sabe, né? Onde a gente descobriu a altura dela, porque é uma piada universal isso aqui, ó. 1,54 de altura. E ela não tem aquele cabelo leonino, embora ela tenha bastante cabelo, mas não é uma expressividade leonina. E ela é bem harmônica e bem venusina, né? Isso é bem interessante. A Selena Gomez, ela tem uma aparência câncer-leão muito forte. Tanto câncer quanto leão, como a gente vai ver no próximo vídeo, é uma aparência com o rosto bem marcado. O leão, ele vai dar um olhar um pouco mais agateado e um cabelo um pouco mais volumoso. Enquanto o câncer, ele vai trazer um pouco mais de um olho um pouco mais redondo, um cabelo um pouco mais suave, né? Ela tem uma tendência a ganhar bastante bochecha, né? Ela tem me lembra muito o tipo corpóreo romântico, né? Eu não sei, porque eu não sei identificar, não sei se é o caso dela, mas ela lembra muito isso. Ela vai ter a lua angular, que reforça, né, essa relação da aparência. Áries, né? Então pode puxar um pouco mais o fogo. E a Vênus em Leão no ascendente. Então sempre será bonita, com aspectos assim harmônicos. A Lana Del Rey, queridíssima, a gente tem alguns vídeos aqui no canal analisando o mapa dela. Ela tem aqui o Sol a 0 graus de Câncer, né? O ascendente em Escorpião. E a lua dela em Leão, no meio do céu, né? Então ela tem uma aparência de fato bem escorpiana. Ela tem um semblante de mistério, um ar de mistério, os olhos bem marcantes, o gosto dela, as coisas pessoais, características pessoais. E ela tem um rosto redondo lunar também, né? O Tom Cruise, ele tem o ascendente em Escorpião, e a lua em Leão. Então, ele vai trazer essas características desses três signos, dois aquosos e leão. Ele tem, na aparência dele, alguns traços escorpianos, porque escorpião é fixo, ele tende a puxar mais expressividade na aparência, inclusive mais do que leão, né? Mas ele tem uma certa, um pouco mais de leveza do que o escorpião em si, né? Que é um pouco diferente.
O Elon Musk, a gente falou um pouco sobre quando a gente falou sobre o ascendente em Gêmeos, na aparência de Gêmeos, além da jovialidade, que ele aparenta ter menos idade, né? A relação do rosto um pouco mais redondo, né? Normalmente a cara é maior e parece que o olho, nariz e boca, eles parece que ocupam menos espaço do que o rosto, né? Na Selena Gomez tem bastante isso também. Aqui é o ascendente em Sagitário mais forte na aparência. O rosto mais alongado aqui, né? O dente muito em evidente, né? Bem mais evidente. A Pamela Anderson, a gente também falou sobre o ascendente em Gêmeos, né? Um rosto mais jovial e mais redondinho, né? Como Câncer também. Novamente, o rosto maior e olhos, nariz e boca ocupando menos espaço. Isso é muito engraçado, né? É, no Robin Williams, a gente vai ver o escorpião, né, também evidente, com a sobrancelha, mas novamente, ó, o rosto bem grande e a linha dos olhos, nariz e boca ocupando menos espaço. Bom, meu terceiro critério foi procurar sobre lua na casa 1, né? Eu não sei se tinha lua no ascendente, porque eu teria que dar uma ajustada na questão das buscas, mas a gente pode ir filtrando por aqui mesmo. Por exemplo, a a Madonna, ela tem o ascendente a 8:15 de Virgem, e então 8, 9, 10, 11, 3 graus e 15 minutos mais ou menos, né, 18 minutos para ser mais exata, a lua dela vai estar de distância do ascendente. Novamente a gente vê essa relação do rosto redondo, bem redondinho, né? Ela vai ter um rosto um pouco mais simétrico por conta de Virgem. Ela tem o Sol em Leão, então ela tem um olhar um pouco mais agateado, né? Um pouco mais felino, e ao mesmo tempo um rosto grande, com olhos, nariz e boca. Parece que não destaca tanto quanto o rosto, né? O Léo DiCaprio, ele vai ter o ascendente em Libra e a Lua também em Libra. Aqui a Lua ela já vai estar não tão próxima do ascendente, mas ele tem algumas características, além das características de Escorpião, como essa marca na sobrancelha, né? A sobrancelha marca muito, o olhar marca muito. A sobrancelha parece que até tem a parte aqui um pouco mais elevada, assim, né? Como se fosse um olhar de águia, um olhar de longo alcance. Os olhos podem ser semicerrados às vezes, ou bem redondos, assim, atentos, mas normalmente vai ser o olho mais de caça, né? Como é que fala a palavra agora? Tem a presa e tem o. Não lembro. É, enfim, essa lua ela já está a uns 12 graus de distância, então ela está a uma certa distância, mas como está no mesmo signo, pode influenciar um pouquinho na aparência, né? Pode aparentar um pouco mais na aparência. Como o rosto bem mais redondo, marcado redondo, né? Ele tem algumas entradas aqui que é marcial, que é uma característica estético, e eu não vou ter que pegar foto dele bem antigamente para a gente conseguir identificar. A Katy Perry já é bem evidente a gente conseguir identificar a relação Scorpio, né, na aparência dela, e a Lua também. A gente vai falar mais dela quando a gente for falar sobre a aparência de Escorpião, mas já adiantando um pouco, tem a tendência a ter cabelos bem pretos. Aqui, ela vai ter a sobrancelha bem grossa e marcada, mas ao mesmo tempo ela tende a ter um rosto redondo e os olhos redondos, que é uma aparência lunar, embora a lua esteja em debilidade ali, né? O Jay-Z, ele já tem o ascendente em Virgem e a lua em Libra, então, por mais que esteja na casa 1, não puxa tanto na aparência. Mas veja só como o Sagitário puxou na aparência dele. Depois a gente pode olhar se tem alguma outra coisa angular, mas é, aqui, não vou conseguir colocar aqui, o rosto dele aqui com o mouse, mas dá para ver que ele tem um rosto mais alongado, dentes bem marcados, né? Nariz grande, a boca grande. Então tem uma aparência de mais sagitário, né? A Audrey Hepburn, ela tem bastante aparência de touro, né? Ela tem o ascendente em aquário com a lua em peixes já. Então não puxa exatamente a lua, mas eu vejo ela bastante como touro. Eu falei um pouquinho dela quando eu falei sobre a aparência de touro, né? Que é bem pequenininha, bonita, venusina, uma aparência agradável, né?
O Henry Cavill, esqueci de falar o nome dele, ele tem uma aparência bem mais taurina, né? Porque Aquário, por mais que ele tenha a Lua no ascendente, Aquário não é cara de homem, entendeu? É cara de ser humano. Então não tem como a gente distinguir algum traço específico para definir a aparência, né? Então ele vai ter o rosto mais quadrado, né? Uma solidez nos traços, traços bem marcados, que são características taurinas, né? Bem definidas, mas ao mesmo tempo marcado, mas não tão reto, um pouco mais suave, né? Então isso é bem interessante. Aqui ele vai ter também o Saturno próximo aqui do meio do céu, né? A Lua no ascendente, como a gente viu, e o Sol em Touro, que vai dar dignidade para a Lua, né? E deixa eu ver. Ah, não, o Saturno não tá. É o Júpiter em Sagitário, que tá aqui no meio do céu, trazendo um pouco mais na aparência. De grande, né? Ele tem cara de ser grande. Quanto que ele tem de altura? 1,85. É alto. Bom, gente, de aparência em câncer, né? A lua no ascendente, a gente vai ver suavidade, a gente vai ver aparência mais maternal, mais acolhedora. O rosto parece que é um rosto de prato com olhos, né? Boca e nariz menores. Às vezes a pessoa é vista como a mãe do grupo, né? Aquela pessoa que cuida, que dá conselho, que lembra de algumas coisinhas assim mais maternais, vai trazer um ar de acolhimento muito maior. E como a gente viu, a Lua é muito relativa, então depende muito do signo em que ela está. A gente precisa ver outros planetas angulares, mas de qualquer forma a gente vai continuar aqui falando sobre a aparência dos ascendentes, embora tenha muito mais conteúdo para a gente falar. Dá uma olhadinha aqui no canal para saber sobre mais conteúdo. E eu também faço consultas, então é só me mandar mensagem. Meu contato está sempre aqui na descrição dos vídeos. É isso e até a próxima.